Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli e esse aqui do meu lado é o Adivaldo, que está aqui no Brasil desde o início desse ano, é isso mesmo, né? Isso, Ele é de São Tomé e Príncipe. na África Central, concretamente na África Ocidental, né? Então, é um país que está bem situado no Golfo da Guiné e faz fronteira basicamente com, quer dizer, não fronteira terrestre, né? Sim. Porque nós somos uma ilha. Ah, entendi. Então, não faz fronteira terrestre, mas os países mais próximos são mais ou menos Gabão, Guiné Equatorial e Nigéria. Entendi. Exato. Então, portanto, é uma ilha, né? Basicamente bem pequena, tem mais ou menos 1.001 km² no Olha só. total. Então, dá para notar o tamanho da Tem quantidade. bastante população. Então, a essa altura nós podemos estar a rondar mais ou menos 200 mil. Olha pessoas. só. Exato. Então, É bem pequeno, né? É bem pequeno, é um lugar onde mais ou menos quase todo mundo conhece todo mundo, né? Ah, que legal. Então, porque por ser tão pequeno, então existe essa facilidade de um conhecer o outro, a informação corre muito rápido. Isso é bom, né? Exato, de uma parte é bom, Sim. bastante bom. E hoje, assim, na questão empresarial, comercial, o que rege São Tomé e Príncipe? Falando como se fosse da economia, mais ou menos, seria a agricultura. Agricultura familiar? Exato, Entendi. agricultura familiar. Então, esse é um dos meios que nos rende, né? Um dos meios que a gente faz que é para o nosso sustento dia a dia. Sim. Da população em geral. Mas, nesses últimos tempos tem havido inovações, bastante inovações, tem muitas microempresas surgindo. Sim, importante. Está tendo bastante integração, sem falar das cooperações que temos com alguns países, né? Sim. Então tem nos oferecido ajudas e uma troca de bens, né? Digamos assim, que é basicamente esse ramo de relações Sim, internacionais. exatamente. É troca de favores e troca de lucros, né? Sim. Um país você me ajuda em alguma coisa, eu te ajudo e os dois vão se erguendo. Legal. Só contextualizando aqui, o Adivaldo ele estuda Relações Internacionais aqui na Universidade de Ribeirão Preto, que foi onde eu me graduei em 2017. O que você está achando do curso, Adivaldo? Então, Relações Internacionais, por acaso, é um curso bom. É um curso bom. Eu aconselho o pessoal a estudar Relações Internacionais, né? Embora, assim, num curso que é muito recente, pelo menos no Brasil, Sim, é muito recente, muito né? jovem. Isso, é muito jovem, mas é um curso que tem pessoas muito qualificadas e tem trabalhado para tornar relações internacionais como curso numa área de estudo muito ampla. Sim, e uma área de muito estudo ampla. que hoje tem dado lucro, né? Sim. Portanto, é um curso que é muito bom, eu aconselho o pessoal a graduar em Relações Internacionais e tem muita área de atuação. Eu vou te contar uma coisa, como um brasileiro e como um profissional de relações internacionais, já estou inserido no mercado aí desde 2014, então eu posso ver, assim, eu estou falando de um ponto de vista bem pragmático, mas eu vejo que as relações internacionais no Brasil, elas têm dois problemas. Primeiro, é um afastamento muito grande do mercado. Hoje a academia e o mercado eles não se conversam tanto quanto deveriam. Isso. A parte que mais conversa com o mercado é o comércio exterior, que é uma ala dentro das relações internacionais, mas tem muito mais para ser discutido. Exato. E outra questão é a multidisciplinaridade, né? Ela tem um ponto positivo, que nem a gente discutiu no último vídeo, a gente saber um pouco de tudo dentro da economia, do direito, da ciência política e social, das teorias e diversas outras matérias. Exato. Só que assim, tem um outro risco também, que é a constante necessidade de aprimoramento. Então assim, para eu ficar bom em algo, alguma coisa que eu aprendi, eu Exatamente. tenho que continuar estudando. Então assim, é um processo árduo para quem está seguindo na carreira, mas não é impossível, né? Não, claro que não. Até porque, bom, nós sabemos que a questão de ser multidisciplinar, né, essa área, então nós temos vários pontos de atuação e digamos que estamos aptos
para entender tudo sobre um pouco, Sim. tudo um pouco, sabe? Nós temos um pouquinho de, por exemplo, economia, temos um pouquinho de história, temos um pouquinho de... São várias áreas que nos englobam. Sim. Portanto, são, por ser áreas que estão no nosso dia a dia, são áreas que nós vamos estando sempre em contato. Sim. Por exemplo, quando você começa a trabalhar na área de relações internacionais, você de qualquer forma vai tendo oportunidade para fazer mais, quer dizer, praticar na área, né? Sim. E quando você vai praticando, você começa sem querer, você se torna bom e apto e de qualquer forma vai estar qualificado para atuar na área de relações internacionais, né? Sim. De comércio exterior e... Eu costumo dizer que, assim, primeiro de tudo tem que gostar do que faz e tem que buscar se planejar, o que você espera para a carreira, né? Claro. E o que você espera para sua carreira de internacionalista? Então, de qualquer forma que dê certo, né? Que dê certo. É uma área, como eu já tinha dito, muito recente, então acredito que nós ainda temos muito para explorar nessa área. Então, de qualquer forma, nós vamos encaminhar o nosso currículo, a nossa força, aptando e nos qualificando sempre, mesmo depois de terminar o curso. Sim. Nós temos que sempre exercitar para nós ficarmos qualificados, né? Sim. Até porque, bom, não só quem forma é que se torna qualificado, mas mesmo você fora da escola, você também se torna qualificado. Mesmo, até existe coisa social hoje que você, sem entrar para uma universidade, você consegue ser, por exemplo, um grande crítico social. Sim. E é interessante isso, né? Que a gente desenvolve algumas habilidades que são complementares, mesmo não tendo muita relação. Mesmo não tendo muita relação. Então, isso facilita, né? Então, eu indico, nesse caso, a leitura. Essencial. Né? Não, primeiro de tudo, internacionalista que não gosta de ler já tem alguma coisa errada. Então, né? Já tem uma coisa errada. Portanto, é uma área que você, mesmo você terminou o curso, você está obrigado à leitura, a procurar outros meios. Hoje nós temos as redes sociais, temos a internet, um lugar onde nos ajuda bastante. Sim. Com as nossas dificuldades, nossas dúvidas, né? E sem falar que nós também não devemos criar barreiras entre nós internacionalistas. Portanto, você que já é formado, eu que ainda estou me graduando, né? Vai ser muito bom e é muito bom nós mantermos essa relação. Claro, uma troca de experiência que não tem valor. Exatamente, uma troca de experiência e eu aprendo contigo e muitas das vezes você também pode aprender comigo. Então, é uma coisa que nós temos que desenvolver entre nós. Sim, né? E isso é o espírito da cooperação, né? Exato. Que tem até uma frase, faz um tempinho que eu postei no Instagram, que é de que você ajudar um colega de profissão não torna um concorrente, se torna leal. Né? Então, se torna leal. E nós falamos isso hoje, não só entre nós internacionalistas, mas como países, por exemplo. Existem países que negam ajuda a outro porque acham que até pode ser um concorrente para ele. Mas nós não devemos olhar para esse lado como internacionalista e já que nós estamos a formar, né, para trabalhar nessa área, nós temos aquela oportunidade de mudar isso. Claro. Nós temos que mudar isso. Engraçado, você comentou isso, né? Tem um professor que é um grande amigo meu, ele dá aula de branding. Sabe o que é branding? Não. Branding é você criar uma marca para algo e que essa marca seja tão segmentada que você não tenha concorrentes. Opa! Inclusive eles dão palestras sobre isso, cursos sobre isso. E um branding muito bem feito, e isso eu estou falando de uma escala nível país mesmo. Como se fosse um monopólio. Se o país ele sabe qual que é a vocação dele, a vocação produtiva e trabalha muito bem nisso, ele não vai ter concorrente. Isso. E os serviços, os produtos são complementares um do outro. Então, assim, esse é o espírito de cooperação, saber que se você se fortalece, se São Tomé e Príncipe se fortalece através de uma cooperação com o Brasil, por exemplo, ambos se fortalecem. Exatamente. Porque a gente consegue, eventualmente, acessar mercados um do outro que até então a gente não tinha capacidade de lidar com a própria produção local, por exemplo. Exatamente, com a própria produção local e, bom,
falando que se existir barreira vai ser dificuldade para todo mundo, né? Sim. Porque eu acredito que São Tomé tem muito a oferecer para o Brasil, assim como o Brasil tem muito a oferecer para São Tomé. E não só, por exemplo, nós falamos hoje das organizações internacionais. Nós temos, por exemplo, a CPLP, Sim. cujo Brasil e São Tomé estão juntos, sem falar de Angola, Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde. Então, são países que não se devem se limitar, né? Não devem criar barreiras, porque essa barreira, de qualquer forma, nós não vamos ter lucro criando barreiras. Claro. Até porque nós tivemos um passado muito semelhante. Nós tivemos um passado muito semelhante, que é a colonização, né? Sim. Pelo Portugal. Então, é uma coisa que nós não podemos negar. Nós temos algo em comum. Então, se nós temos algo em comum, nós devemos fazer qualquer coisa, né, para nos elevarmos, para elevarmos a nós todos. Sim. Então, é uma coisa que nós devemos praticar sempre, né? Então, criar barreira não nos leva a lugar nenhum. Pessoal, ó, vocês estão aprendendo aqui, o Adivaldo, que criar barreira não leva a lugar nenhum. Isso eu faço questão de repetir. Eu quero que um dia todos nós possamos concordar com isso. Tanto não só os internacionalistas, mas toda a sociedade. Criar barreiras não leva a lugar nenhum. Isso. E, Adivaldo, você tem alguma preferência dentro das relações internacionais quanto eu espero seguir essa carreira no futuro, por exemplo? Exato. Então, a minha preferência seria pelo comércio exterior. Legal. Seria pelo comércio exterior, até porque é uma área que, se eu conseguir me ingressar bem, eu acredito que eu consigo ser independente, né? Portanto, criar uma empresa minha, Sim. consigo até ser uma multinacional e, bom, o caminho vai sempre andando, né? Sim. E se eu fizer isso de qualquer forma, pensando como internacionalista e dando bem pro meu país de origem, né? Vai fortalecer a economia, Sim. vai fortalecer muita coisa, Sim. ajudar o setor Exatamente. produtivo e ajudar o Estado em geral, né? Sim. Você Já. pretende ficar aqui ou voltar para São Tomé? Então, eu pretendo voltar. Legal. Eu pretendo voltar, até porque acredito que eu tenho muito contributo para Sim. dar para o meu país, como cidadão oriundo, né? Eu tenho contributo, então em princípio eu pretendo voltar. Mas é necessário dizer que nunca se sabe o futuro, Sim. né? Nunca se sabe o futuro. Exatamente. Mas é interessante você pensar assim, porque geralmente isso assim é um mal, não sei se é brasileiro ou gente do mundo inteiro, a gente quer sair daqui para não voltar nunca mais, né? Então um fenômeno de evasão de cérebros aí que é muito complicado. Exato. Então assim, até mesmo em nível regional, falar, eu estudo em Ribeirão Preto, mas eu quero ir para Brasília, eu quero ir para São Paulo. Exato. Pô, por que você não contribui para sua cidade? Assim, é óbvio, eu não estou botando pedra no sonho de ninguém. E se vocês querem mesmo seguir uma carreira aí em outra cidade, não deixem de fazer isso só porque o Nilo falou. Mas sabe, tem muito que ser feito nas nossas próprias cidades, Claro. pelo nosso próprio país. Eu acho que isso é importante a gente olhar com bons olhos também. Exatamente. Então Até porque, por exemplo, falando do Brasil, se todo mundo se concentrar em São Paulo, por exemplo, que é uma das grandes capitais aqui, se todo mundo se concentrar na capital, será que a capital só vai ter todo o recurso para alimentar outras cidades, por exemplo, Sim. mais no interior? Sim. Então, há essa necessidade, você que está no interior, é normal que você tenha aquela vontade de ir para a capital, né? Lá tem, de qualquer forma, mais oportunidades. Mas você tem que ter aquele sentimento, né? Aquele sentimento nacionalista, digamos assim. E contribuir com alguma coisa para a sua cidade, para o seu município. E é interessante você ter comentado isso, porque ontem eu assisti uma palestra de um professor na parte de logística, que ele comentou, por exemplo, hoje Guarulhos e Congonhas, os aeroportos internacionais ali da cidade de Guarulhos e São Paulo, eles recebem tanta carga internacional e tanto voo de pessoas mesmo, voo civil. Isso. E Ribeirão Preto, a gente tem aqui no Leite Lopes um aeroporto internacional que não pousa um avião internacional, assim, de carga, por exemplo. Imagina o tanto que isso ia desafogar lá no fluxo de pessoas dentro desses aeroportos, por exemplo. Então, seria uma mais-valia para o Brasil inteiro, né? Sim. O Brasil inteiro, até porque é bom saber que
nesse contexto, o Guarulhos, por exemplo, está se enriquecendo com essa prática. Claro. Mas se, por exemplo, o aeroporto daqui de Ribeirão conseguisse recebesse também outros voos, isso ia expandir a economia, né? Tanto o aeroporto aqui, embora há uma ligação entre os aeroportos, mas Ribeirão Preto, como independente, também conseguia erguer, né? Conseguia se levantar. Sim. Portanto, são coisas que a gente tem que evitar, né? Então, temos que aprender essa prática de distribuição do bem, Sim. nesse caso. Então, nós temos que dar um pouquinho para ali, dar um pouquinho para cá, e já assim, quando você, por exemplo, tem uma carga a menos em cima de você de qualquer forma consegue correr Corre melhor. Isso. Todo mundo corre junto, inclusive. Então, todo mundo corre junto. Verdade. Cada um com um pouquinho de carga, então todo mundo vai correndo junto. Exatamente. Não só dá só o peso para uma pessoa, não só você também ser tão orgulhoso e receber todo o peso para você, mas... Mesmo porque isso vai te atrapalhar na trajetória. Então, vai te atrapalhar, né? E são coisas que temos que aprender, né? E uma das coisas que eu tô aprendendo muito esses dias é que o grupo de pessoas, por exemplo, dos nossos pais, nossos avós, eles fizeram aqueles que eles podiam. Se foi errado, se foi bom, não importa mais para nós. Eles já fizeram a sua parte. Agora E quem deve contribuir agora para o mundo contemporâneo que nós vivemos, né? Somos nós, somos essa idade. Toma essa, internacionalistas do Brasil. A responsabilidade é de vocês a partir de agora. Exatamente. É isso aí. E da questão assim, quando você chegou no Brasil, você sentiu algum choque cultural? Algo que você demorou para se adaptar? Nem tanto. Até porque, como eu já tinha dito, nós como já tivemos um Muita passado semelhança. histórico, exato, então temos algo em comum, que é começando da língua. Sim. Então nós os dois falamos a língua portuguesa, tanto o Brasil como São Tomé, e não só os países da CPLP, nesse caso. Então eu não recebi um impacto tão grande, um choque tão grande, porque acredito que o choque tão grande seria a questão da língua. Então, as outras coisas eu fui me adaptando, né? Embora não aprendi tudo ainda, mas eu estou me adaptando. Tem a questão, por exemplo, eu conversando com colegas, a questão do meme, exato, a questão, várias outras coisas, né? E há alguns sotaques também que os brasileiros têm que eu não conhecia. Mas nem a gente conhece todos também. Exatamente, assim como nós também temos certos sotaques que vocês não conhecem. E, bom, digamos assim, nesse momento eu estou vulnerável a aprender aquilo que é de vocês. Sim. E vai ser mais complicado vocês aprender aquilo que é meu, porque de qualquer forma... Mas você está aqui para aprender, né? Eu estou inserido na vossa Exatamente. sociedade. Então, se eu estou inserido aqui na vossa sociedade, de qualquer forma, eu estou aberto. Aliás, como internacionalista, essa é uma das coisas, um dos nossos potenciais que nós devemos desenvolver, né? Saber integrar em cada sociedade, porque quando você, por exemplo, quer manter alguma cooperação com alguma sociedade que não é sua, você tem que entender o passado dessa sociedade, tem que entender a mente e saber explorar aquela sociedade, porque não é só chegar e demonstrar aquilo que você quer. Você também tem que conhecer, tem que desenvolver aquela sensibilidade, aquele sentimento de empatia. Olha, né? eu te digo uma coisa, com essa mentalidade que você tem, você vai se dar muito bem no comércio exterior. Opa, porque hoje, obrigado. uma das grandes dificuldades do empresário, assim, brasileiro, imagino que seja no mundo inteiro, na hora de negociar, se entre a gente já é difícil, porque pessoas são diferentes, Exato. Com uma pessoa que teve uma cultura completamente da sua, é mais difícil ainda. Então, se você já tem essa mentalidade, você já está um passo à frente. Opa, obrigado. Isso é ótimo. Obrigado. E se você pudesse dar uma dica para os internacionalistas do Brasil e para o pessoal de São Tomé e Príncipe também, que gostaria de sair de lá, estudar e depois voltar, ou então ficar em outro país para estudar mesmo, o que você diria? É sempre bom, né? É sempre bom ter essa experiência de fazer intercâmbios, sair, estudar fora do seu país.
até porque, querendo ou não, você aprende coisas extremamente diferentes e que você pode auxiliar o teu próprio conhecimento. Então, eu não, digamos assim, eu não desvalorizo essa prática, né? Claro. Embora nós temos hoje, não só no Brasil, em vários outros países, temos uma grande população que é nacional com aquele intuito de viajar, estudar fora, né? Embora você deve valorizar aquilo que é seu, estudar no seu país, vai contribuir para a economia do seu país e tudo mais, mas é sempre bom ter essa experiência de viagem, né? E isso não traz problema nenhum. É importante, desde que você tenha em mente uma das coisas que você está contribuindo para a sociedade, não só para o país que você foi estudar, né? Você foi lá, ganhou conhecimento. Quando nós viajamos, depois de ganharmos aquele conhecimento fora do nosso país, nós vamos estar prontos e aptos para contribuir para a nossa sociedade. Que é, por exemplo, eu aqui no Brasil já estou ganhando conhecimento, né? E não só, como estando no Brasil eu estou ganhando conhecimento do Brasil e sem falar que hoje nós temos livros, nós podemos estudar até coisas do outro lado do continente. Sim. E temos a internet que é para nos auxiliar. Então, o pessoal que quiser viajar também, isso não é uma má ideia, isso é uma boa prática. E, de qualquer forma, quando nós falamos do globalismo social, é isso também. É de você viajar, conhecer outras partes do mundo, conhecer outras ideias diferentes, outras ideologias e poder, de qualquer forma, contribuir na sociedade internacional. Sim, e ser contribuído também, né? Exatamente, ser contribuído, isso. Isso é essencial. Bom, então, Adivaldo, eu agradeço por você ter me dado a oportunidade de gravar com você, de estar aqui comigo hoje compartilhando um pouco de sua vivência, do seu conhecimento. Exato. E, inclusive, eu me coloco à disposição aqui, caso vocês precisem de algo no sentido de desenvolver projetos, de querer fazer algo aí, um benchmarking de ideias aí entre o Brasil, entre Ribeirão Preto e São Tomé e Príncipe. Eu estou à disposição, estou me comprometendo aqui diante de vocês, internacionalistas do Brasil, para a gente realmente desenvolver algo legal, porque isso que você está fazendo pela gente também não tem preço. Você está vindo aqui contribuindo com a sua cultura, com os seus pensamentos, você está trazendo para a gente um ponto de vista diferente, dentro de um universo que talvez a gente tenha muita coisa em comum entre nós mesmos. Então, exatamente. Eu não sei se fez sentido. Fez sentido, sim, até porque nós temos muita... Bom, não só do nosso mundo contemporâneo, mas desde o nosso passado histórico nós temos algo em comum, que é Brasil e São Tomé e Angola, bom, os países lusófonos, os países lusófonos nesse caso. Então, nós como temos temos algo em comum, nós podemos de qualquer forma fazer algo por nós. Claro. Então, nós temos, por exemplo, a CPLP, né? A Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Nós precisamos usufruir dessa organização e criar algo entre nós e fazer algo para nos promover. Sim. Da mesma forma que, por exemplo, a União Europeia tem fazendo algo em prol da Europa, nós também podemos fazer algo em prol dos países lusófonos. Exatamente. Então, são coisas que nós temos que progredir, né? Nós precisamos progredir nessas áreas e conseguir, de qualquer forma, desenvolver o mundo contemporâneo hoje e o país todo. Sim, esse é o grande desafio, né? Da comunicação, no caso, de tornar comum, de pegar, às vezes, pontos que são diferentes, pessoas são diferentes, então, ainda mais em outros países, e tornar aquilo único. Tipo, é um caminho que a gente consiga seguir rumo ao desenvolvimento sustentável, que isso é importante, porque... Eu não sei na sua visão, mas eu vejo que se não tivesse controle dessas coisas que estão surgindo agora, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, não vai ter planeta para a gente fazer relações internacionais. Então, é isso, né? E o pior é que tem gente surgindo com ideias novas, tem gente surgindo com ideias, assim, fantásticas, mas existem outras pessoas que não sei porquê, mas quer te degredir, né? Quer embarar você.
quer te deixar confuso sem conseguir implementar a sua ideia, o seu plano. Exatamente. Portanto, nós temos, por exemplo, o objetivo sustentável, né? Nós ainda há pouco tínhamos o objetivo do milênio. Então, são coisas que, pelo menos do milênio, já passou. Tem países que conseguiram, tem países que não conseguiram alcançar alguns objetivos. Mas são coisas que nós devemos, de qualquer forma, nos ajudar uns aos outros, e tanto você me ajuda como eu te ajudo. Exatamente. E os países conseguem se conciliar, né? Eu vejo no seguinte ponto que essas pessoas que são contra, na verdade, são uma forma da gente aprender a negociar. Exato. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa mais eloquente, você se torna uma pessoa que sabe contagiar as pessoas com uma ideia, isso é algo muito positivo até para a nossa carreira. Exato. E é interessante também da gente pegar, por exemplo, tudo que acontece em âmbito macro, né, na questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, até mesmo na política de cada país mesmo, da gente tirar um pouco dessa ideia de que tem que vir de cima para baixo. Na verdade, é de baixo para cima. Isso. Então, assim, se a gente está falando de sustentabilidade, o que a gente tem feito para o nosso entorno ser sustentável? Porque não adianta nada a gente pregar um mundo verde e eu sair daqui e jogar um copo, jogar alguma coisa ali na grama, né? Então, isso não faz sentido, Então, até porque acredito que as organizações, né, competentes, as autoridades competentes, têm trabalhado nisso, e não só a mídia também tem trabalhado nisso, né? Em educar a mentalidade da população. Isso é um desafio importante. Isso é um desafio importante que nós ainda não conseguimos alcançar o topo disso, não conseguimos alcançar o auge, mas é uma coisa que nós temos como cidadão, como pessoa, né? Incutir na nossa mentalidade que se nós destruirmos o nosso sistema ambiental, nós estamos acabando com a vida dos nossos filhos, nossos netos. Exatamente. Então, isso é uma prática que, de qualquer forma, não pode ser aceita na sociedade. Então, vamos trabalhar nessa questão de incutir a educação na população, né, na mentalidade. Eu sei que existem pessoas que contrariam, há pessoas que não ajudam de forma direta, né? Mas devem ajudar de qualquer forma, de uma forma indireta. De onde elas conseguirem. Exato, de onde elas conseguirem. Nós temos a mídia hoje, vamos ajudar o pessoal que tem página na mídia, tem página no Facebook, no Instagram, no YouTube. Também podem auxiliar nessa questão, né? Compartilhar conhecimento. Exatamente, compartilhar conhecimento. E mesmo você que trabalha na área de relações internacionais, você também deve fazer alguma coisa, né, que não esteja só ligado à tua área. Sim. Mesmo, por exemplo, educar a população para não deitar o lixo nas ruas, isso é uma prática boa, e até porque, como internacionalistas também, nós estamos à procura do bem-estar do mundo inteiro. Exato, né? do mundo inteiro. Então, se nós estamos à procura do bem-estar do mundo inteiro, o que é que nós devemos fazer? Essas pequenas questões também nos interessam. Sim. Cuidar da sociedade, cuidar do meio ambiente também nos interessa. Não é só negociar, fazer as negociações Sim. e tal, mostrar que tem palavras que vai fazer a nossa carreira se desenvolver. Atacar esses pequenos problemas sociais também. Concordo. E não só no âmbito de sair para fora do país, fazer as negociações, né? Concordo. Eu tenho um projeto que eu ainda não tirei do papel nesse sentido, mas logo eu vou tirar, que é de ensinar meditação para as crianças da escola pública. De criança, porque assim, quando a gente é criança, a gente é um papel em branco, né? Então, se a gente aprende a ter inteligência emocional, a gente aprende aí a gerir o nosso dinheiro, aprende diversas coisas que eu não aprendi. Eu na escola eu aprendi matemática, história, português, E geografia, lá como você aprendeu, né? etc. Então, assim, em momento nenhum eu nunca aprendi a investir na bolsa de valores, é algo que eu sinto falta. Eu não sei declarar um imposto de renda, gente, é verdade, eu não sei. Então, olha isso, a gente depender de outras pessoas porque a gente não aprendeu isso quando deveria ter aprendido, Exato. que é quando é criança, né? Então, esse é um papel que nós precisamos fazer essas pequenas coisas, né? Aproveitar que as nossas crianças
já são um papel em branco, e criar algo nessas crianças, incutir uma boa mentalidade, uma boa ideia, não só para a infância dela, sim, mas incutir na mentalidade dela que ela um dia vai crescer. Sim. E ela vai crescer e vai ter um papel importante na sociedade. Então, nós temos até ditados que dizem, por exemplo, me dá uma criança que daqui a 50 anos eu saberei o que ela vai ser. Portanto, quando você tem uma criança à tua posse, você consegue fazer muito, né? Porque ela, de qualquer forma, vai estar tão aberta, mas tão aberta a receber todo o teu conhecimento. E se você quiser induzir essa criança para praticar o mal, você consegue. Se você quiser induzir essa criança para praticar o bem, você consegue. Então, nós temos que saber que nós temos essa responsabilidade de ajudar não só a sociedade em geral, mas principalmente as crianças, né? Voltar o olhar delas para atender a questão humanitária, por exemplo. Isso é uma das áreas que nós, pelo menos aqui na UNAERP, eu estou vendo a faculdade, né, tá investindo nesse ramo, nos formar, né, para estarmos aptos para entender a questão da questão humanitária. Portanto, eu falo dos direitos humanos, eu falo de coisas, né, dos direitos da população, aquilo que a população merece, e tanto a relação do governo e a sociedade, o país e a sociedade. Por exemplo, um país quando vai fazer negociação com algum outro país, ele não vai só olhar para o âmbito econômico, não vai só olhar pela mais-valia que ele vai ter, ele também tem que olhar para a sua sociedade local. Ele tem que olhar para a sua população. Será que a população vai ganhar com isso? Será que existem coisas melhores para a população? Então, são coisas que nós devemos incutir na nossa mentalidade e poder, de qualquer forma, transmitir para os nossos menores, que são as nossas crianças. Perfeito. Edivaldo, eu agradeço mais uma vez. O vídeo já ficou bem longo aqui, então a gente encerra, mas te convido aí, deixa as portas abertas para a gente falar à vontade em outros vídeos. Se tiver temas também para sugerir. Exato. Vocês também, pessoal, se tiver tema aí para sugerir, para falar, vamos gravar sobre o tema Y ou Z. Se eu não souber, a gente grava junto. Você compartilha o seu conhecimento, eu faço só o papel do intermediador aqui, né? Porque hoje, assim, eu queria realmente ouvir o que você tinha a dizer, então é que eu falo muito, né? Não tem como, é algo muito... Não, mas isso é da nossa área. É da nossa área. Imagina então no painel da CBO, que colocou Relações Internacionais como ocupação, tinha 10 internacionalistas dentro de uma sala, imagina o tanto que a gente falava lá. Opa, mas foi legal, foi bem legal. Bom, obrigado. Opa, eu também agradeço desde já, né, o convite, agradeço pelo convite e dizer que foi bom ter essa experiência contigo também. Foi ótimo. De qualquer forma, é uma troca de conhecimentos, né? E também dizer que eu estou aberto a vários outros temas. Aliás, estou iniciando essa carreira de internacionalista, né, de relações internacionais. Eu ainda estou aberto a vários temas, não só as relações internacionais como tema, mas eu estou aberto a debater várias outras coisas ligadas a questões sociais e não só questões tecnológicas. Portanto, eu agradeço o teu convite, né? Perfeito. E digo ao pessoal aqui também para seguir o canal. E... Propaganda, vai rolar uma comissão depois. De qualquer forma. A gente combinou esse... Tô brincando, é natural. Mas é sério, pessoal, sigam o canal, não só para engrandecer o canal e elevar o número de inscritos no canal do Nilo, né? É uma questão de partilhar o conhecimento. Vocês vão seguindo o canal, assim como eu já sigo, para encontrar coisas que podem sair soluções para a sociedade. Então, há essa questão de aprendizado, né? Nós precisamos aprender, não só nos trancamos numa caixa, né? Então, há essa necessidade. Hoje nós temos a mídia, temos a internet, né? Nós podemos aprender muito com a internet e você está contribuindo para isso de qualquer forma. Então, é isso, pessoal. Vamos seguir o canal para aprender, né?
e transmitir o conhecimento, partilhando o vídeo, não só ficando com o conhecimento para nós, e de qualquer forma vamos tornar uma sociedade de qualquer forma mais lucrativa, né? Eu também acredito muito nisso. Bom, nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção. Eu vou deixar aqui também os contatos do Adivaldo, para que, se vocês tiverem interesse de conversar com ele diretamente, vocês possam entrar em contato. E fica de olho aí no canal, no Instagram, no Facebook do Conversa com o Internacionalista, que praticamente dia sim, dia não, estou postando algum conteúdo, alguma coisa bem legal que vai contribuir para a nossa área de estudos e profissão também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo.